Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Meninada, juventude bonita da ilha, como diz aquele nosso colega da televisão da Acolá. Estamos entrando naquela chama maranhense. Esta é a semana do glorioso São João e do glorioso São Pedro. Tivemos o nosso outro santo semana passada. Eu até lembrei a vocês aqui do nosso querido Padre Antônio Vieira, que nomeou tão bem a cidade de São Luís do Maranhão, isso lá no ano de 1600 e tereré. Ele gostava de atribuir letras aos estados brasileiros. Aí ele disse assim: e que letra caberia ao Maranhão? Certamente, escreveu o nobre padre, a letra M. M de mentir, de motejar, de maldizer. Ou seja, meus amigos, desde aquela época que essas coisinhas assolam o Maranhão. Mas, ainda bem que nós temos os nossos santos para nos proteger. Sejam São João ou Ogum. Ou, para quem não acredita em nenhum dos dois, deve ter as suas crenças, o seu Jesus, o seu Nostradamus, o seu Chico Xavier. O que importa? O que importa é a fé, é a vontade de acertar, a vontade de crescer. É por isso que a gente interpreta o nosso mundo, o mundo em que vivemos. A gente interpreta o mundo colocando do lado uma coisa tal e qual é a vida. Pode ser a arte, pode ser a literatura, pode ser uma coisa mais simples, como o folclore. Aquela mula sem cabeça, aquele saci pererê, aquele fogo fato, até aquela mula sem cabeça de Ana Jance, tudo faz parte da nossa história, da nossa cultura popular. E esses elementos, eles interpretam essa vida que a gente vive, o dia a dia, alguns mais duros do que outros, alguns pingando suor para comprar 1 quilo de carne, outros sentados em cima de seus pinicos de ouro, sabe-se lá com que recado, com que retrato no fundo. Hoje nós vamos trazer para conversar uma pessoa que conhece bem o desenvolvimento da cultura popular, do folclore, é uma pesquisadora. Eu tenho a honra, o orgulho e o prazer de receber professora Esther Marques. Professora, seja muito bem-vinda aos Analistas. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa tão diferente. E aqui o nosso inexpugnável Felipe Clã. Felipe, obrigado por vir aqui receber a professora Esther comigo. E eu concordo com a nossa professora. Vivas, professora, tu tá bem diferente hoje, hein? Gostei da camisa, viu? É homenagem a Padre Antônio Vieira e a São João. Mas tá bem. Tá mais pra Xangô. De uma elegância absoluta. Viu? Quem sou eu perto de você Nunca. falando-se em termos de elegância, Felipe? Rapaz, vamos lá, professora, pelo amor de Deus. Professora Esther, meus amigos, é professora da Universidade Federal do Maranhão, do curso de Comunicação Social. É daquelas pessoas que estudou bastante e continua estudando, faz essas coisas que o mundo moderno exige de alguém que é professor, que é cursar um mestrado, um doutorado, depois ia fazer o pós-doutorado, Felipe, 1, 2, 3, 4.
E o ramo de estudo de professora Esther é justamente o folclore, a cultura popular, o Bumba Meu Boi, as manifestações populares genuínas, aquelas que vêm do nosso povo, seja do nosso povo indígena, seja do nosso povo negro, dos imigrantes, dos quais eu e Felipe fazemos parte. E juntando tudo isso dá um caldo, né, professora? Um bom caldo. Esse bom caldo, a gente tem observado grandes modificações. Vamos falar aqui da nossa aldeia do Maranhão. Essa semana eu parei para observar as brincadeiras de Bumba Meu Boi. Eu vi, Felipe, uns 4 boi até eu ouvir uma matraca. Antes disso era só os bois de orquestra. Professora, o fenômeno está indo assim, continua em evolução? O nosso Bumba Meu Boi ainda está em transformação de um ano para outro? Profunda, profunda. Nem sempre positivamente, nem sempre negativamente. Né? Você não tem como parar a cultura, você tem como educá-la, você tem como qualificá-la e você tem como orientá-la, num certo sentido, vamos dizer assim, valorativo, de compreensão da condição humana e daquilo que nós queremos, que nós trouxemos de ontem, que nós estamos hoje, queremos amanhã. Né? E, ao contrário do que o senso comum pensa, a cultura popular, que tem a sua raiz no folclore, a sua base conceitual no folclore, é extremamente complexa. Ela não é algo que vem assim fácil, genuíno, qualquer um pode pegar, qualquer um pode fazer, que qualquer um pode produzir, não. Ela é muito complexa. Você falou do Bumba Meu Boi, e eu estava escrevendo hoje uma mensagenzinha sobre o São João, por exemplo. Por que nós comemoramos, por exemplo, o batizado do Bumba Meu Boi no dia de hoje? Por que os balões? Por que as fogueirinhas? Né? Por que as bandeirinhas? Né? Isso tudo tem a ver com o universo ritualístico desse dia de hoje. E não é por acaso que São João é o padrinho do boi. Não é São Massal. Não é São Massal, como querem alguns que não conhecem com profundidade esse assunto. Quem é ligado ao Bumba Meu Boi é São João. E por que São João foi escolhido para ser o padrinho do Bumba Meu Boi? Por causa da sua vinculação parenteral com Jesus Cristo, que vem da própria lenda do alto e daquela relação do São João Batista, que tomou banho nas águas do Rio Jordão com Jesus Cristo. Então, dentro da ideia do catolicismo popular, que é um catolicismo que não passa pela competência eclesiástica da igreja, por exemplo, que é um catolicismo direto com a divindade, com o sagrado, quem está ligado a Jesus Cristo tem muito mais condições, né, de aprofundar uma relação de promessa com o profano, com o cotidiano. Então, São João é escolhido para ser o padrinho do Bumba Meu Boi, porque ele é o padrinho de Jesus Cristo. Ele sendo o padrinho de Jesus Cristo, as promessas ficam mais fáceis. Por isso que hoje a gente faz tanta promessa, por isso hoje a gente faz aquilo que a gente chama dos adivinhas. Tem muita gente que ainda no interior faz as adivinhações para casar, para isso, para aquilo outro. Então, o que acontece é que na cultura popular você tem uma dimensão sagrada que ela se junta no cotidiano com a profana. E quando você vê, por exemplo, um Bumba Meu Boi na rua, o que você vê ali é um pequeno fragmento de um grande universo que está por trás daquilo tudo, que infelizmente os grupos mais urbanos, os grupos mais atuais estão perdendo na linha de conta da sua própria evolução. Porque o que está posto, já que você não pode mudar a cultura, quando eu digo você pode orientá-la, educá-la, é que um grupo que se propõe de Bumba Meu Boi, que se ele for de outra coisa qualquer, ele é de outra coisa qualquer. Mas quando ele se propõe dentro da memória ritualística de um Bumba Meu Boi, ele tem uma série de cerimônias, de rituais, de memória, de tradições, que precisam ser mantidas, nem que sejam para manutenção de uma identidade grupal. Eu nem estou falando da identidade coletiva de um povo, eu estou falando de uma identidade daquela comunidade que sustenta aquele grupo. Imagina você quando você coloca um grupo por colocar para ganhar dinheiro, ou só para juntar uma meninada, ou depois faz um churrasco, uma cervejada e acaba ali.
Qual é o sentido daquilo que fica para a cabeça desses jovens? Nenhum. A não ser o da dança, pela dança. Né? O do canto, pelo canto, quando canta, porque não cantam mais. Né? É o da dança, da pura imagética, vamos chamar assim, de um fascínio da imagem, de um exibicionismo gratuito, sem nenhum sentido por trás disso. Porque você faz a diferença, por exemplo, entre esse grupo e aquele outro grupo que tem isso tudo junto. Aí você sabe, por exemplo, que quando termina uma temporada como essa, que nós estamos em plena efervescência, a pessoa tem saudades. Já quer reviver um momento de esperar pelo próximo ano para saber como vai ficar o seu grupo. Que pensa já na morte do boi como o renascimento desse próprio boi. E que aí sim ele consegue perceber por trás disso o que existe nisso. É isso. Professora, a senhora umas 3 vezes, Felipe, depois eu passo a palavra para você. Vontade, a senhora citou assim umas 3 vezes de que a cultura é dinâmica, que ela é impossível de refreá-la, mas a senhora usou o termo orientá-la. Esta orientação, na sua concepção, deveria vir de onde? Como e quem orientar a administração dessa movimentação? Eu acho que de todos os lados. É preciso que haja, eu tenho conversado com alguns donos de grupo, e que finalmente, depois de muitos anos de conversa, que saía pelo ouvido, entrava pelo ouvido, saía pelo outro, eles começaram a perceber que eu tinha razão. Porque o que acontece? Como a raiz primeira do Bumba Meu Boi é a folclórica, quando eu falo da raiz folclórica, eu faço uma diferença entre isso e cultura popular. Certo. Por que eu faço essa diferença? Porque aquilo que está na base do folclore é um fundo arcaico, mítico. E no caso do Bumba Meu Boi é a lenda, que é diferente do alto, que é diferente da relação, que é isso que sustenta, por exemplo, a vinda de São João para dentro do boi. Então, o que acontece? Quando você tem consciência disso, do que está por trás daquela dança, daquele teatro, daquele canto, você consegue perceber que você é responsável por aquilo, mas você não é dono daquilo. Eu insisto em muitos textos que eu já produzi ao longo dos anos, que até que eu não tenho feito muita coisa a esse respeito, mas tenho pesquisas sobre isso, que confirmam essa minha reflexão, é que você precisa saber de onde você veio, o que você está fazendo hoje, o que você quer para o seu futuro. Então é preciso que a gente pare para refletir que modelo de Bumba Meu Boi eu quero para daqui a 30 anos. Que modelo de Bumba Meu Boi eu quero mostrar para os meus filhos. Então tem um grupo que ele é muito criticado por renovar muito. E eu sou muito próxima desse grupo. E eu passei anos e anos dizendo isso para eles. E eu era a própria chata, claro. Só que chegou um momento em que ele começou a perceber que não havia... Porque assim, você começa a mudar, que você próprio já não se reconhece naquele modelo. E eu dizia assim, vocês vão ver que vai chegar um momento que vocês não vão aguentar mais mudar. Porque ninguém consegue passar o tempo todo mudando, porque nós somos criados na base de uma tradição judaico-cristã, queiramos ou não. Nós somos homens e mulheres de experiência, de sabedoria. A gente precisa saber qual é o nosso ponto de partida e, pelo menos presumivelmente, saber o que eu quero com isso, minimamente. É claro que o futuro é o hoje. Nós não temos futuro, nós temos o hoje, mas para eu ter uma ideia do que eu quero amanhã, no mínimo eu preciso dormir com alguma ideia da cabeça do que eu quero para amanhã. Isso é memória. E a memória, ela só se transforma em identidade quando ela se transforma em reminiscência. Ou seja, quando eu esqueço dela, para que ela se torne um hábito, para que ela se torne um comportamento natural, para que eu internalize aquele modelo como algo que eu preciso ter como referência. E aí eu sempre insisto em dizer que você pode mudar o folclore, pode, mas não pode mudar tanto que faça com que eu e os outros esqueçam de onde eu vim. E é um caso muito interessante que eu vou dizer para vocês, que é um caso do Barrica, por exemplo. O Barrica, ele nasce em 1985. Nós estamos em 2019. Se vocês lembram do Barrica durante esse percurso, ele fez algumas mudanças. Ele começa com aquele choque de uma companhia teatral de rua, querendo fazer uma homenagem a todas as manifestações, dentre as quais a Bumba Meu Boi. Mas se você pegar o Barrica de lá até aqui, você consegue perceber uma linha de continuidade, que é o que eu chamaria do fundo arcaico, que eles mantêm e respeitam.
Eles podem até mudar uma coisa ou outra, mas se você, por isso que tem muita gente, eu já olhei esse barriga não sei quantas mil vezes, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem um autor, filósofo, chamado Gadamer, que ele diz assim, por que vocês acham que a gente vai à mesma festa durante 54 anos se é a mesma festa? Se eu sei que eu vou encontrar as mesmas pessoas, se eu sei que lá vai ter as mesmas coisas, os mesmos... Para que eu vou àquela festa? Porque é lá que eu me reconheço. É lá que eu vou revivificar, vivenciar novamente uma experiência que passa um ano para continuar. É a linha de continuidade no tempo e no espaço, que é esse fundo arcaico, que me permite, então, mudar e manter, manter e mudar. Renovar, mas deixar pelo menos um fundo de referência que me permita dizer para o meu filho, olha, você pode mudar até aqui, mas daqui você não pode mudar. Até porque tem uma outra característica no folclore que é muito importante. Nós somos aqueles que produzimos, eu sou uma produtora também disso, nós somos apenas os portadores dessa memória, nós não somos dono dela. E se não somos dono, a gente não pode fazer com ela aquilo que a gente acha que quer. Quando a gente diz que a gente é um portador de uma memória que é coletiva, significa dizer que a gente precisa respeitar o outro que está do outro lado, nos observando. Professora, vou pedir licença para a gente fazer uma paradinha e a gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas e hoje recebemos a professora Esther Marques, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, e uma estudiosa da cultura popular. Em homenagem a São João, falamos sobre isso hoje. Felipe, antes de eu passar a palavra para você, eu queria lembrar para o senhor e para a senhora uma coisa que Santo Agostinho escreveu lá no século XIII. A gente fica aqui dizendo que o Brasil é o país do futuro, porque o passado. Ainda? Santo Agostinho nos ensinou que não existe presente, nem passado e nem futuro. Por que o Santo Padre nos disse isso? Ele disse pelo seguinte motivo, que o passado, ele não existe mais, ele já se foi, ele nunca vai se repetir. O futuro, ele ainda não aconteceu. Qual é a razão, qual é a certeza que a gente pode ter de que ele vai ter? E o presente é tão rápido que quando a gente vê, já foi. Então o Santo Padre nos ensina que nós vivemos um tempo só, que é um presente do passado, um presente do presente e um presente do futuro. E nós só vivemos este presente quando nós temos consciência daquilo que nós vivemos e a projeção daquilo que nós viveremos. Então, eu fico apaixonado quando eu vejo a professora falando essas coisas que eu lutei, Felipe, para aprender lá com os teóricos e não consigo, mas ela sabe ainda bem e vem aqui para nos dar aula. Faça bom uso da palavra. Não, e aproveitando dessa generosa e deliciosa exposição que nos faz pensar exatamente na coisa mais básica, né, que é a tradição de casa. Que riqueza, né? Eu fiquei aqui, eu fiz uma viagem, professora, exatamente nesse sentido. Eu vivi muito Alcântara, professora, e olho que Alcântara ainda, talvez por causa da distância, ainda não ficou plastificado. Exato. Mas o Arraial, com toda a beleza que o governo do estado tem investido, de forma até inteligente, né? Tem investido nas atrações, na decoração, né? Mas está ficando um São João, se a senhora me permite, plastificado. Para quem viveu aqueles arraiais que a gente sujava o pé, né, que a gente tinha hora para voltar para casa, apesar que São Luís não era uma cidade grande e tudo mais. E aí eu pergunto o seguinte, quem vai manter essa tradição? Quem vai manter esse registro? Porque isso é uma pergunta que cabe exatamente a esse núcleo de jornalismo, a esse núcleo de pesquisadores, né? Nós assistimos agora mesmo àquela fundação Najib Aikel, né, fechando as portas. E aí eu pergunto, as pessoas vão se reciclar, as pessoas vão ser renovadas para manter, ou nós precisamos de equipamentos, nós precisamos de instrumentos e de estruturas para manter essa memória
né, registrada e viva? Olha, Felipe, essa é uma discussão que eu já apanhei muito, porque ela é muito complexa e as pessoas tendem a colocar acentos nela, né? Por exemplo, já inventaram uma disciplina de folclore nas escolas. Vamos lá, vamos por aí, por exemplo, bem simples, bem básico. Naquela ideia de que a escola pode tudo. Cultura não se aprende em escola. Principalmente a cultura folclórica, que é que nós estamos falando com mais vigor. Cultura a gente aprende na vida. A gente aprende com os cheiros, com os abraços, com os afetos, fazendo cultura, brincando a cultura, usufruindo da cultura. Cultura é vivência, é aquilo que eu acabei de dizer, porque você vai na mesma festa há 54 anos. Por que você não vai só uma ou duas vezes e cansou e vai para outra? Porque você precisa disso para se alimentar, simbolicamente falando. Assim como nós precisamos dos nossos heróis, nós precisamos dos nossos mitos, das nossas lendas, daquilo que faz com que a gente perceba que a gente está no mundo. Essa relação da cultura, principalmente essa cultura mais substancial, a folclórica, ela tem uma ligação direta com a condição humana da gente. Quando a gente perde a dimensão disso e começa a criar esses outros caminhos, tergiversando a discussão, por exemplo, com a escola, que é... você, na verdade, está fugindo do problema. Aí diz assim, mas a escola pode, porque a escola tem professores... A escola pode? Será que a escola poderia passar para uma criança como é que o vaqueiro do boi de Maracanã saltita como ninguém? Será que essa escola, a não ser que chame um mestre da comunidade para ir lá de vez em quando? E aí hoje, por exemplo, tem um monte de oficinas para tudo. Tudo hoje é oficina, é workshop, para aprender isso, para aprender aquilo. A pessoa pode até aprender, por exemplo, a tocar uma caixa de divino. Mas se a pessoa não for para o meio do terreiro, não participar dos 8 dias de uma festa do divino, não tiver o cheiro, não sentir os cheiros, as cores, perfeito, a devoção. As mulheres do divino, elas se denominam esposas do Espírito Santo. Se ela não tiver isso, se não souber, por exemplo, o cara do boi ser o que é um mutuca, o que é uma ziquezira ou um tuiuba ou um picopio, nunca, meu amigo, ele vai saber. E não é dançando que vai resolver isso. E ainda por cima, dançando em locais hoje isolados. Porque hoje, infelizmente, a dimensão é de espetáculo mesmo. E aí é de espetáculo no seu sentido mais complexo. Não do espetáculo para ser sentido, mas para o espetáculo para ser visto. Que é o espetáculo das máscaras. Se a gente quiser falar da teoria das máscaras, né? É um espetáculo de representação. Por isso, por exemplo, que hoje você tem uma supremacia de determinados personagens em detrimento de outros. Porque se o espetáculo fosse para ser sentido, para ser usufruído na sua concepção mais estética, aí não teria problema. O problema é quando você vai ver o espetáculo e esse espetáculo é como se ele congelasse. É aquilo que eu falei, você vai ver a cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. E a sensação que você sai, final de uma noite, de um arraial, é de cansaço. É do mesmo vazio que você entrou lá e que queria muito ver aquilo para se sentir pertencendo. Aí você acha que você vai ao arraial, por mais bonito que ele seja, ele vê os mais belos espetáculos, mas ele não consegue chegar perto da pessoa para brincar, e não consegue perceber o que está ali no meio daquele grupo, o ritmo, o batuque de uma matraca, como deve ser feito. Então, ele vai ter uma experiência estética, mas ela vai ser volátil, ela vai ser fluidificante, ela vai ser o que você quiser chamar. Ela vai ter uma dimensão que a gente chama na universidade de um sentido nacortizante. Você se sente ali mesmo como se tivesse tomado umas 2, e aí está tudo bem, está tudo bom, mas quando você chega em casa você não lembra qual é daqueles grupos que você gostou mais, o que manteve em você o gosto de voltar a ver de novo. Por que você volta a ver um grupo de novo no outro ano? Já pararam para se perguntar isso? Uhum. E no caso do boi de orquestra, isso é mais sério, porque esses grupos, eles partem de uma referência que é um determinado grupo, que não adianta falar aqui. Mas eu já disse para esse grupo, eu digo, olha, eu vou escrever um livro sobre os últimos anos. Professora, qual é o grupo afinal? Eu vou lhe dizer, há 2 grupos, eu falo isso no meu livro, que influenciaram muito a cultura que nós temos hoje do Bom Meu Boi. Um é a Barrica,
que vem influenciar esses grupos de companhia teatral, os grupos mais urbanos, influencia inclusive outras danças, porque eles vão para outras danças, e o outro é o Boi de Morros, que nasceu dessa forma, inovadora, criativa e tal, e tal, e tal. Mas que, apesar desse modelo, eles mantêm os rituais. Apesar de tudo, é o grupo que mais mantém talvez a lenda, porque vem toda aquela história que eles contam, que é narrativa, é uma tentativa estética de recontar a mesma história para aqueles que não a conhecem. É que respeita os rituais, respeita as cerimônias de morte de boi, não sei o quê, que escolhe um tema, que fala sobre isso no seu coro do boi. Então, paradoxalmente, o Boi de Morros, ele acaba sendo essa referência para o bem e para o mal. Qual é a referência dele, por exemplo, em relação aos outros grupos? O Boi de Morros foi criado em 77, foi o 5º boi de orquestra do Maranhão. Era o 5º, só tinha uns 4, era o Barbosa, de Rosário, era o de São Simão, o de Axixá, o de Ribamar, aí foi criado o Boi de Morros. Quando o Boi de Morros nasce... Tudo do Munim, né? Tudo daquela região. Quando ele nasce, ele vem com essa proposta inovadora. E aí o que acontece pós-Boi de Morros? Aquela centena de grupos criada à moda do Boi de Morros. Aí o Boi de Morros inventa uma coisa, os grupos tudinho vão atrás. Só que tem um problema. Se você vai conversar com o grupo do Boi de Morros, você encontra justificativa para cada uma daquelas inovações. Você pode concordar ou não, gostar ou não, entender ou não. Mas existe uma justificativa. Se na cultura popular ou folclórica você não tiver uma justificativa, porque todas as dimensões estão entrelaçadas, você não tem nada, você tem um vazio. E o que acontece com os outros grupos? Alguns, não todos. Alguns são boas referências, né, de seguidores. E outros não sabem nem para onde vai a lenda. Não sabem por que estão criando, por exemplo, botar um índio ali no meio. Porque eu vou te dar um exemplo da história do índio. Como é que veio o índio parar no Boi de Morro? Todo mundo pensa que aquilo é uma ideia para botar rapazes bonitos ali. Não. Quando São Luís fez 400 anos, a verdadeira dona do boi, que era a mamãe Isabel, Maria Isabel Lobato, chegou e disse para o filho que hoje que comanda o grupo, dizendo assim, olha, nós precisamos fazer uma homenagem aos índios do Brasil. Ah, nós precisamos? Precisamos. Não tem nenhum grupo que traga os índios. Nós precisamos homenagear os índios do Brasil. E aí o Boi de Morros traz os índios. Muito bem. E conta toda uma história com a história ali da lenda indígena. Justificou? Justificou. Porque tudo é tradição inventada. Você não tem nada que permaneça ad eterno no universo. Tudo é tradição inventada. O problema da tradição está nela ser justificada. Não é? E aí, o que aconteceu com os outros grupos? Os outros grupos começaram a trazer índio, trazer índio, trazer índio, sem nenhuma justificativa. Porque eu estou dizendo isso porque eu tenho 2 pesquisas inéditas que nunca foram publicadas, em que eu entrevistei mais de 200 grupos. E eu perguntava isso. Por que vocês têm os índios no grupo de vocês? Ah, porque a gente achou bonito e botou. Então, essa justificativa não é uma justificativa correta para a cultura. Porque você precisa, quando você cria alguma coisa, manter a linha de continuidade no tempo e no espaço. Você falou uma coisa que o padre Antônio Vieira falava, que o tempo da cultura é um tempo contínuo. Nem é passado, nem é presente e nem é futuro. É tudo isso junto. Já bebendo em Santo Agostinho. Condensado, exatamente, condensado nessas várias dimensões que mantém vivo aquele fenômeno. E eu estou falando do Bom Meu Boi como esse complexo fenomenológico que envolve todas essas dimensões. Então, quando você cria alguma coisa no Bom Meu Boi, não tem problema nenhum. O problema é que você tem que saber qual é a função daquela mudança para poder justificar essa linha de continuidade. É um velho encaixe, né, professor? Aí cada um vai fazendo de um jeito, aí... Lascou. A gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o professor Esther Marques, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal, e uma estudiosa do folclore e da cultura popular, principalmente o nosso, né, professor, aqui do estado do Maranhão. Professora, atrelado a tudo isso que a senhora explicou, nós temos o fenômeno da profissionalização, ou seja, pessoas, artistas, não sei o que lá, gente que desenha, figurinista, que começa a construir disso uma forma de sobrevivência, quase que uma profissão. Isso também é prejudicial à cultura ou esse aí seria mais fácil a gente encaixar?
Eu acho que é mais fácil de encaixar. Nada tenho contra as pessoas que trabalham, que precisam sobreviver, é uma boa fonte de renda, é uma boa fonte de atração, de investimentos, não é? de turismo, de tudo que você puder imaginar. Tudo na vida é questão de limite. Nós precisamos, antes de mais nada, ser coerentes com aquilo que nós temos e o que queremos fazer com isto. Então, você não pode, por exemplo, querer que um estilista, só porque ele é famoso, de uma grande loja, que ele vai substituir a bordadeira do interior, a bordadora ou a bordadeira, como elas costumam se denominar. É preciso ter esse equilíbrio. Nem tanta terra, nem tanto ao mar, como diria o Fernando Pessoa. A gente precisa saber que a gente precisa respeitar aquela que vem, não é? Que faz o bordado desde sempre, e talvez juntar aquilo com uma qualidade melhor, que às vezes a qualidade não é tão boa do nosso ponto de vista intelectual, com aquele outro sujeito que chega e diz, não, agora quem manda aqui sou eu. Você quer ver um caso? Os rapazes que treinam os grupos de Bumba Meu Boi hoje. E tem, inclusive, cursos de dança nas academias hoje para isso. Imagina isso. Pode ser bom? Pode. Pode ser bom para aquele que vem passar uma temporada aqui rápida. É como se você fosse para a Argentina fazer um curso intensivo de tango em uma semana, passando a dançar tango na Argentina. Tá ótimo, perfeito, nada contra. O problema é quando você começa a trazer isso aqui como um ponto de referência primeira daquela comunidade. Porque quando você traz uma coisa externa para dentro da comunidade, a comunidade ou ela se sente respeitada ou ela se sente excluída. E no mais das vezes, como esse saber ele vem imposto, as pessoas da comunidade acabam se retraindo. Um exemplo, eu tenho acompanhado uma senhora que é uma excelente bordadeira de boi. E esse ano ela estava muito angustiada porque não a tinham chamado para bordar o boi. E ela dizia assim, mas professor, eu faço isso desde sempre, é a minha vida. Eu disse, se acalme que a senhora vai ser chamada. Porque chamaram alguns outros e aí deixaram a moça de lado. Eu disse, se acalme, uma hora eles vão me chamar. Por que a senhora está dizendo isso? Eu digo, porque a senhora é importante nesse processo. E digo mais, ela chega a ser insubstituível em alguns detalhes. Porque não é para qualquer um, não é de qualquer forma, nem é para qualquer contexto. E aí o sol, ele nasce para todos. Então você vai ter grupos que vão preferir o estilista. E você vai ter grupos um pouco mais coerentes com a sua própria história, que vão manter com uma certa qualidade ou não, dependendo do olhar que essa própria comunidade tem de si, do que ele quer e do que pode fazer daquilo. Tudo depende, eu não gosto dessa ideia do copo meio vazio, eu gosto da ideia do copo meio cheio. E apesar de não estar acompanhando de perto esse ano, esse fenômeno, porque eu não estou fazendo pesquisa este ano, o que me parece, que as pessoas estão dizendo, é que os grupos estão mais equilibrados. O que seria um grupo mais equilibrado? As pessoas estão se reconhecendo nos grupos. Parece que está, como a cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, chegou a um processo de serialização, de estandardização, de padronização que ninguém aguenta mais, as pessoas estão retornando para aquilo que elas consideram que é mais interessante mostrar. Porque o problema da cultura é esse, o que eu quero ver, mas o que eu posso mostrar para aquele que quer me ver. O processo de identidade, ele não começa em mim, ele começa no outro. E é o outro com aquela crítica, com aquela leitura, com aquele comentário que vai fazendo eu me rever. Professora, eu fiquei aqui pensando, né? A gente viaja, como eu sempre digo. Quem é que está de coadjuvante nessa história? São as pessoas que estão indo lá para o Arraial, uma verdadeira loucura que a gente não consegue acreditar, né? Como é que estão esses arraiais? São belíssimos, diga de passagem, né? Cenografia fantástica e tudo mais. Hoje, inclusive, nós estávamos num evento com o governador, cobrindo um evento, em que eles colocaram que toda a decoração custou R$143 mil. Talvez tenha sido só as bandeirinhas, assim nós entendemos, a imprensa entendeu. 193. Foi 193? Foi foi um artesão da Paraíba, que aprendeu com sua mãe a fazer aquilo. Pronto. Simples como isso, que hoje está vendendo e vivendo daquilo. Eu fico em dúvida, professora, o seguinte, antigamente a gente ia para o Arraial para comer comida, né, de São João, né, para brincar junto do boi, para sentir o calor. Eu lembro muito de um episódio, Geraldo, quando eu fotografava mais, veio um grupo de fotógrafos da imprensa nacional e tudo mais, e me pediram que acompanhasse e entrasse dentro de todo o processo deles.
E o que eu mais amava era que na hora que eles entravam dentro do grupo, né, que estavam brincando, as máquinas embaçavam. E eles toda hora chegavam para mim e diziam, Felipe, e tal, como é que faz? Passa um pano e tal, faz o quê? Eu já com uma flanelinha já dá para eles e tal. Quando nós saímos de lá, nós fomos ao Diquinho tomar catuaba, né, porque não podia faltar. E eles chegaram e disseram assim, difícil, né, vocês fotografar? Eu disse, não, muito pelo contrário. Ali é que é a fotografia, porque se não tiver esse calor, esse suor, entendeu? Você não está fotografando a essência da coisa. Exatamente. E os caras pararam para pensar sobre isso, entendeu? E depois refletiram. Aí eu pergunto, quem é que está de coadjuvante hoje? É a população? É os grupos folclóricos, porque, na verdade, veja, é tudo muito bonito. Mas será que nós não estamos industrializando o processo? Ou será que, para manter estes grupos, nós precisamos que o poder público financie, né, esses grupos, quando a gente sabe que é um período que eles vão ao povo, vão às ruas, e depois, como a senhora mesmo disse, eles se recolhem as tradições, as crendices, as coisas mais básicas, que é a convivência da comunidade. E aí? Eu acho que nós estamos passando por um processo de transição. Acho não, eu tenho certeza. Quando eu acho, eu tenho dúvidas. Nesse caso, eu não tenho. Nós estamos realmente num processo de transição entre um processo artesanal de cultura e um processo mais de consumo cultural, dentro da perspectiva de uma indústria cultural. Aí você me perguntaria, nós temos uma indústria cultural no Maranhão? Ainda não, e graças a Deus. E graças a Deus. Justamente pelo vigor que vem do povo. Aquilo que eu te falei, enquanto o povo criticar, analisar, dizer que não gosta, que está muito colorido, que está muito isso, que está muito aquilo, existe vida nisso. No momento em que as pessoas forem olhar e voltarem para casa sem um comentário, aí a coisa está complicada. E como nós temos aqui na nossa memória local uma coisa que se tem no futebol. Todo mundo é zagueiro, todo mundo é artilheiro, todo mundo é juiz, e ai daquele que disser que não. No folclore do Maranhão, ou na cultura popular, porque aí juntam os dois ali, os grupos mais urbanos, com aqueles mais, né, preservados, ou mais singulares, todo mundo é dono. E quando todo mundo é dono da sua casa, você não pode fazer o que você quer. Você precisa equilibrar entre o que você quer e o que as pessoas estão lhe pedindo. Por isso é que no Maranhão ainda não chegou um fenômeno, graças a Deus, que tem chegado muito fortemente, ou já chegou há muito tempo, em Olinda, em Pernambuco, na Bahia, que são as grandes empresas tomando de conta dos eventos. Já tentaram fazer isso aqui, mas o fato, uma coisa muito importante e interessante, o fato do poder público ter mantido sob a sua guarda, sob a sua jurisdição, de alguma forma, esses eventos, tem um lado complicado? Tem, né? Mas tem um lado muito bom, que significa dizer que quando é o Estado que está ali, o Estado somos nós. Então ali vão as instituições reclamarem, vão ali as entidades brigarem por mais espaço, por mais isso. Nesse entreveiro aqui, singular, próprio da nossa cultura, é que se mantém vivo essa possibilidade de uma transição sem muitos conflitos. Eu me lembro que há alguns anos atrás, talvez uns 4, 5 anos atrás, houve uma grande briga lá em Paraíba, eu sei que já acabou o tempo, em Campo Grande. Os artistas não tinham mais lugar na programação desse São João de Campina Grande. Aí o que eles fizeram? Uma greve. Ah, só vem os grandes agora, então a gente não vai mais participar. E aí o povo foi para cima. Não, os nossos têm que estar lá. Então hoje você vai no Forró de Campina Grande, você tem os shows locais, com o mesmo público que você tem um show de Elba Ramalho. Por que não? Porque você não tem um mercado que não seja de puro consumo, do consumo pelo consumo, mas que possa ser de consumo e de fruição, que possa ser de troca, de partilhamento, mesmo que seja num palco ali para todo mundo brincar. São as opções que o mercado de bens culturais, que é o da indústria cultural, vai promovendo. O importante assim, é que o mercado, principalmente o da indústria cultural, ele precisa dessas energias aqui de baixo.
Sem essas energias, a indústria cultural não funciona para nada. É como um livro que você compra e joga depois na prateleira e ele não serve para mais ninguém. Tanto é que a indústria fonográfica tão poderosa morreu. Morreu. Né? Com o advento da... Bom, entrevistar jornalista é bom por isso, né? Nossa, Que eu sei que o tempo já acabou. E a maldade, não, a professora? Não, mas vamos arranjar um tempinho aqui, professora, pra gente brincar de bloqueia ou compartilha. Bom, professora, como educadora, eu escolhi umas pessoas chaves aqui para a senhora, já entendeu qual é a nossa brincadeirinha, né? Quer ver o primeiro? Professora, Bote aí, ó. vingança. Felipe ama esse aqui, ó. Bota aí o primeiro. Deixa eu ver. Tá aí, ó, o ministro da Ele me Educação. assusta. A senhora bloqueia ou compartilha o Abraham Weintraub? Completamente bloqueio. Difícil, né? Detesto tirania de qualquer tipo. Eu sou uma libriana que não aceito qualquer tipo de tirania. Eu acabei de dizer, nem tanta terra, nem tanto ao mar. E quando você tem uma pessoa que se diz um educador desse tipo... Hoje de manhã, por acaso, eu recebi uma pessoa que falava da educação e me perguntou assim, a senhora é tão legal, me atende tão bem, era uma pessoa simples. A senhora é professora? Eu disse, sou. Isso é por isso. Eu disse, é por isso mesmo, minha querida, porque o processo de educação não é um processo de transmissão de informação, mas de transmissão de saberes. Eu vou encontrar os meus meninos, e eles vão ser sempre os meus meninos, a vida eterna, por onde eu for, mas serão meus companheiros de trabalho e meus amigos de afeto. Então, o sujeito que não entende isso na dimensão educacional não pode ser um professor. Dançou. Segundo nome. Segundinho. Tá aí, ó, um candidato a reitor da UFMA, teve aqui com a gente, professor Natalino, né? Salgado. Tu gosta, a senhora bloqueia ou compartilha o professor Natalino? Compartilho, meu professor querido. Compartilho, digo, por afeto pessoal. Gosto muito do professor Natalino, porque ele tem uma característica na personalidade dele que me encanta. Ele é muito solidário, em qualquer situação, independentemente de contextos e de pessoas. Eu já vi o professor Natalino atender pessoas que tinham acabado de falar mal dele, porque ele é médico. E ele é um bom político e ele é também. Pode ser um bom político, mas ele é, antes de tudo, um bom ser humano. Depois, a parte política dele, eu já não tem algumas coisas ali que eu critico. E ele sabe disso. Pronto. Ele sabe porque eu critico para ele, eu digo. Mas eu compartilho com ele pela boa pessoa, a boa alma, vamos dizer assim, que ele é, assim. Pronto. Terceiro nome. Terceirinho. Tá aí, ó, o secretário de Cultura, Diego Galdino. Provoca, né? Meu amigo querido, eu acho que o Diego tem pessoas que têm uma função. Você pode... Eu escuto muita coisa sobre o Diego, né? Hoje eu conheço o Diego de perto. Eu converso muito com ele sobre tudo, né? Quando ele... Se eu fosse ele, eu ia conversar muito com a senhora também. Mas o Diego está fazendo uma coisa na Secretaria de Cultura que precisa, às vezes. Ele é um administrador. A Secretaria de Cultura precisava de um administrador. Mais do que discutir cultura, esse garoto, isso eu já, inclusive, já escrevi na minha coluna, que esse garoto administra o processo. Muito bem o processo. Então tá. Aí disse assim, ele precisa entender muito de cultura? Não. Ele precisa fazer bem o que ele tem que fazer. Aí contrata o professor Estela. Nós somos muito amigos, inclusive eu disse hoje para ele, eu sempre falo com ele, eu digo, meu querido, eu estou aqui para o que você precisar. Então, porque a gente precisa gostar das pessoas pelo que elas são. Isso. E eu gosto do Galdino porque ele é uma boa pessoa. Então está compartilhado. Está compartilhado. E para encerrar o negócio, o presidente da Assembleia Legislativa. O que tem a ver Esté com Otelino? Desculpa. Olha, o Otelino tem uma história de jornalismo. O pai dele... Entendeu agora? A filha dele, ele mesmo. O avô. O avô tem uma história muito forte no jornalismo. Mas, independentemente disso, eu acho que o Otelino tem uma coisa boa, que é a simplicidade. Eu não tenho intimidade com o Otelino, nunca tive. Mas eu acompanho o Otelino, eu acho que ele é uma pessoa tranquila, simples. Eu gosto das pessoas tranquilas e simples, porque eu aprendi muito cedo na vida que você não precisa se vender. Você é o que é. Então, eu aprendi isso com minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito transparente, muito pura. Ela dizia assim, não, quem tem gostado de mim tem gostado do jeito que eu sou. O Otelino tem um viés democrático muito interessante.
Eu acho que ele é um cara que está fazendo um trabalho bacana na Assembleia. Olha, o Otelino tem um negócio muito importante que um político deve ter. Ele é consensual. Ele consegue juntar ali todas as forças que talvez um outro presidente não conseguisse. Eu não conseguiria. Porque eu sou muito mais, né? Peraí, tem coisa que eu dou conta, tem coisas que eu não dou conta. O Otelino transita bem, e eu estou dizendo isso apenas de observação. Como um senso comum, alguém que acompanha, alguém que vê televisão, alguém que lê alguma coisa sobre ele, a imagem que passa, e não existe nenhuma imagem que seja vazia completamente. A imagem que me passa é de um homem tranquilo, coerente, sábio, dessa sabedoria do senso comum, que vai juntando, que vai conversando, que vai dialogando, e ali ele vai fazendo os acordos. Ora, o que se pede de um político? Exatamente. Ele só é muito ocupado, porque eu já convidei tantas vezes, nunca conseguiu vir aqui. Eu vou mandar uma mensagem para ele hoje, dizendo que ele está intimado. Gosto dele, compartilho sim. Agradecer muito a sua presença, foi muito bom, e venha sempre que puder aqui. Estou sempre à disposição, eu nunca me neguei a uma entrevista. Acho que a gente precisa... Agora o Felipe falou uma coisa assim, como é que você pode mudar esse processo? Conversando. Esses programas como o de vocês, por isso que eu gostei da ideia, gostei do formato dele, é que ele nos permite um pouco esclarecer o joio do trigo. Não vem para cá, aquela metralhadora dos programas normais, que mal você tem tempo de respirar. Quando você tem um programa como o de vocês estão de parabéns, estou muito feliz por estar aqui, é que vocês permitem com que a gente explique um pouco e isso fique na cabeça das pessoas. Porque é isso mesmo, o processo de educação, você sabe disso, é um processo de transmissão de sabedoria. Você ouve hoje, amanhã você ouve de novo, aí você vai guardando. Você não guarda tudo, você guarda um pedaço. Mas aí, a vida é uma coxa de retalhos feitas de muitos pedaços de memória. Quando você consegue juntar isso, mais aquilo outro, que vem um colega meu e fala mais alguma coisa, daqui a pouco a gente tem esse processo um pouco melhor discutido entre todos, né? E eu prometo que eu vou voltar a escrever sobre isso. Isso. É bom ouvir isso, né, Felipe? Parece que a gente está conseguindo fazer o nosso serviço. Existe ainda os caminhos e as pessoas que fazem o caminho. Isso é que é importante. Parabéns, professor. Obrigado, meu querido. E o senhor e a senhora, muito obrigado por estar aqui. Sexta-feira eu encontrei umas pessoas que me disseram: eu vejo sempre seu programa, que me deixou muito feliz. São pessoas de todos os tipos. O desembargador, o motorista de táxi e o assistente de motorista de caminhão, que foi uma pessoa que veio falar na feira comigo sexta-feira. Então, muito obrigado a todos vocês que prestigiam. A nossa intenção aqui é justamente elevar o debate e trazer aqui pessoas que sabem o que falam. Muito obrigado e pule uma fogueirinha. Feliz São João a todos e até amanhã.